Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus nesta manhã, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim. Se você quiser ficar em pé e ler essa palavra. E eu vou ler só um pedacinho desse texto. Só o início do texto que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Amém? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Amém? Pode se sentar. E quando eu estava preparando essa palavra, me veio ao coração uma canção que o Senhor nos deu há muitos anos atrás. Bem antiga mesmo, né? É engraçado, graças a Deus, Deus tem nos presenteado com tantas canções, né, no nosso coração, tantas letras, tantas melodias, e às vezes eu esqueço que tem essa música. São muitas de fato, né? Acho que talvez umas mais de 150. Então eu às vezes paro o texto, eu estava preparando a palavra, começou a viver essa canção no coração. E eu pensei, que música que é essa mesmo? Que música que é essa? Aí eu lembrei que era uma canção nossa que a gente gravou muitos anos atrás, né, Julinho? Você já tinha nascido, Julinho, nessa época? Tem uns 3 anos de idade. Olha só! Então, agora eu quero que você feche os teus olhos, peça ao Espírito Santo que fale ao teu coração, e nós vamos cantar essa canção que diz assim, ó. Meu caminho está seguro nas mãos de Deus que é poderoso. Estou seguindo e não desisto da caminhada que me leva ao céu. E posso ouvir um lindo cântico que chega ao trono do Pai. E posso ver de Deus a vida em mim fluir e renascer.
Tu és a nossa vida, a vida de Deus em nós, o fôlego de vida. Por isso estamos aqui de pé, respirando, te buscando, te adorando, te bendizendo, te desejando o teu agir sobre nós, desejando o teu mover, desejando a tua presença, Senhor, desejando o teu toque sobre nossas vidas, sobre nossas cabeças, desejando, Pai, que o Senhor transforme a nossa vida pela tua palavra. Nessa manhã, Pai, manda esta palavra ao encontro do nosso coração, para que nós sejamos transformados por ela, Senhor, para que nós sejamos edificados em Ti, a rocha, Senhor, a palavra viva e eficaz. Nós precisamos, Deus, da Tua palavra. Nós precisamos de direção na nossa vida, Senhor. Vem falar conosco. Vem derramar o Teu Espírito de forma sobrenatural sobre nossas vidas e os nossos corações. Que os nossos ouvidos se abram, que as nossas mentes, Pai, sejam submissas, cativas a Jesus Cristo. Que o nosso coração possa ser transformado para ser igual ao Teu, Senhor. Que a Tua palavra faça algo novo em nós neste dia, nesta hora. Em nome de Jesus. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Você já se perdeu alguma vez? Tenho certeza que sim. Acho que não tem uma pessoa nesse mundo que não tenha se perdido alguma vez indo para algum lugar. E eu estou dizendo se perder assim mesmo, né? No endereço, no destino que você está indo. E eu estava lembrando esses dias, daquela época, em que não tinha os aplicativos de navegação, né? Meu Deus, a gente fala, como é que a gente vivia? Então, ou a gente usava o guia da cidade, e até tem uma história bem engraçada sobre isso. Nós viajamos com o meu irmão, né? E estávamos no carro com o guia da cidade, pegando a estrada, tudo pelo guia, né? Aí chegamos num lugar onde a gente ia, não achávamos lugar para ficar, não achávamos lugar para ficar, não achávamos lugar para ficar. Ele começou a orar dentro do carro, pegou o guia, começou a orar, em vez de pegar a Bíblia, pegou o guia, começou a orar e falou assim: Deus, para onde a gente vai agora? Porque não achávamos lugar. Aí ele abriu assim, a gente já tinha viajado 700 quilômetros, quase 700 quilômetros. Aí ele abre assim o guia e abriu na página São Paulo. Aí a gente falou: fecha esse guia rápido, o que é isso? Que nós não vamos voltar de jeito nenhum. Depois Deus nos deu um lugar maravilhoso para ficar, muito bom, foi tudo abençoadíssimo. Mas a gente passa por cada coisa, né? Ou então, a gente naquela época parava nos estabelecimentos, né, comerciais, em qualquer lugar, parava uma pessoa na rua, abria o vídeo e falava assim: você sabe onde é tal lugar? Você sabe onde é tal coisa? Né? E aí a pessoa às vezes ensinava errado. Pior ainda, né? Vai por aqui, vai para ali, quando você ia não era onde você queria. Que dureza, né? Mas quando a gente achava o caminho, que alívio quando a gente chegava onde queria ir, quando chegava no nosso destino de fato, né? Porque quando a gente não sabe para onde está indo, a gente fica dando voltas sem sair do lugar. E às vezes vai se perdendo mais ainda, vai ficando cada vez mais longe de onde a gente quer chegar. A mesma coisa acontece quando a gente vai para um shopping que você nunca foi, tá? Aí você vai sair do estacionamento e não sabe a saída. Que delícia quando você vê aquela plaquinha em cima, saída. Porque senão você fica ali andando. Mas já passei aqui hoje. Já passei nessa fila de carro. Aí vem a plaquinha, saída. Como é bom quando a gente encontra a saída. Como é bom quando a gente encontra uma direção. Então, quando Deus nos aponta um caminho, vale a pena seguir. Por que é que quando Deus aponta um caminho, a gente fica relutante?
apontando? Por que quando Deus aponta um caminho, muitas vezes a gente se opõe ao caminho que Deus aponta? Se é tão bom quando alguém, nos guia pelo caminho certo, por que quando Deus aponta o caminho, muitas vezes a gente se opõe? Sabe, meu querido, minha querida, se alguém dissesse para você, siga em frente, porque você vai encontrar a vida. Mas se você retroceder, você vai encontrar a morte. O que é que você faria? Que decisão você tomaria? São escolhas na nossa vida. Mas se alguém vem com essa escolha para nós, o que a gente faz? É isso que Deus ensina na sua palavra. Que nós temos a escolha de obedecer e seguir a Jesus e a sua palavra. E a partir disso nós temos recompensa de Deus. Nós temos bênção de Deus sobre nossa vida. A palavra diz: a vida e a morte estão diante de você. E o que é que a gente vai escolher? Então, sabe, queridos, quando eu vejo alguém se levantando para obedecer uma ordem ou uma inspiração de Deus, eu quero caminhar junto com essa pessoa. Eu quero fazer a mesma coisa. O contrário é verdadeiro. Quando eu vejo alguém que se afasta de Deus e se desvia dos caminhos do Senhor, eu não posso andar junto, porque senão vou me perder da mesma forma. Então, Jesus disse: eu sou o caminho. Mas onde está a nossa placa de saída? Cadê a placa indicando? Bem, versículo 6 do capítulo 14 de João diz: eu sou o caminho. Interessante que Jesus foi absoluto nessa frase, nesse texto. Jesus não disse: eu sou um caminho, eu sou uma opção de caminho, mas ele disse: eu sou o caminho. Eu estou com um pouquinho de problema de audição. O caminho. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho. O caminho. Eu sou um caminho, é um artigo definido. Amém? A gente tem que prestar muito atenção naquilo que Jesus fala. Eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai. Interessante que ele não diz ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Tudo estava em Jesus. O diálogo nesse capítulo é muito interessante. Os discípulos começam a perguntar: mas se nós não conhecemos o caminho, como que nós vamos seguir? Por onde a gente vai? Como vocês não conhecem? Eu estou aqui. Como nós vamos chegar ao Pai? Eu estou mostrando o Pai. Eu e o Pai somos um. E Jesus vai elucidando para aqueles homens, para aquelas pessoas, para aquela multidão que o seguia, mas em especial falando para os seus discípulos: eu sou o caminho. Sabe quando você está numa estrada e aparece aquela placa assim: única saída para tal lugar? Ou última saída? Ou única saída? Não pegou aquela, já era. É assim Jesus. Ele é o caminho. É como se Jesus estivesse diante da gente segurando essa placa. Única saída. Única saída. Ok? Preste atenção. Olha para mim. A gente tem que seguir por esse caminho. Ficar perto de Deus. Aproximar-se de Deus. Se grudar em Deus. Entender das coisas de Deus. Buscar a palavra de Deus. Se ligar em Jesus Cristo. Ter comunhão. É a única
Jesus é o caminho. Lá em Isaías 43 ele diz assim: eis que abre o caminho no deserto e rios no ermo. Você pode estar no deserto, mas tem um caminho, e esse caminho é a palavra, é Jesus, é a obediência, é se grudar nele, é caminhar com ele, é viver nele, na tua vida, nas tuas situações, nos teus problemas, no teu dia a dia, na igreja, no país, na nação. O caminho é se ligar com Cristo, olhar para ele e viver de acordo com a sua palavra. A placa é única saída. Tem outra? Tem outro caminho? Não, é a única saída. E quando a gente encontra, a gente não tem que retroceder. A gente não tem que olhar para trás. Nós estamos vivendo dias em que muitos que já olharam para Jesus, agora tiraram seus olhos do autor e consumador da sua fé e começaram a olhar para trás. E começaram a abrir mão, estão retrocedendo, estão aliviando o Evangelho, fazendo o Evangelho um Evangelho fraco, fácil. Nós estamos num tempo em que a gente tem que voltar ao primeiro amor, ao princípio de tudo, como diz aquela música, né, Juninho? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Tá alto. Vou regressar ao princípio, comer as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu vou tirar aquela parte. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que não adianta aliviar, não adianta ser fácil. O que é necessário é obedecer. A gente não pode abrir mão da fé. Não tem caminho alternativo. Não tem resposta fácil. É Jesus, é a palavra. E sabe, queridos, quanto mais o dia se aproxima, eu quero ser a noiva que Jesus vem buscar. Eu quero ser a noiva que Jesus vem buscar. Eu não posso parar no meio do deserto. Nós temos que marchar, seguir em frente, caminhar, prosseguir em direção às promessas de Deus, em direção à palavra de Deus, em direção à santidade, em direção ao céu. Porque se eu parar aqui no meio do deserto, eu vou ficar para trás. Eu sou o caminho. Como achar o caminho? Como perceber o caminho? Como ficar atento ao caminho, a Jesus Cristo? Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor e uma excelente oportunidade para que haja arrependimento no nosso coração. É uma excelente oportunidade, é uma chamada à humilhação e ao arrependimento quando nós estamos diante da mesa do Senhor. Lá em Joel, o profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 12, e o capítulo todo é muito importante, se você puder ler, nós estamos vivendo um tempo para ler Joel. Leia. Capítulo 2, versículo 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto.
Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O povo de Israel tinha passado por uma destruição drástica. Eles tinham sofrido uma praga de gafanhotos que tinha acabado com a lavoura, e ainda por cima, em seguida, eles estavam vivendo uma seca. Então aquilo que já tinha sido destruído não tinha nem como brotar de volta, porque havia seca. E Joel estava muito preocupado com a falta de produção da terra, porque a terra não produzindo, o povo não tinha o que oferecer ao Senhor, nem trigo, nem mosto, nem azeite. Por causa da destruição da terra, o povo não tinha o que dar para o Senhor. Agora, se a terra fosse restabelecida, o povo ia ser abençoado, tanto para si, como para oferecer ao Senhor. Que coisa maravilhosa, quando há um povo que se arrepende diante do Senhor. Quando há um povo que busca a bênção do Senhor. Porque quando a bênção vem, nós somos abençoados para nós, para quem está ao redor de nós e para servir o Senhor. É uma bênção plena. É uma bênção completa. E agora, queridos, Joel estava chamando a nação para se arrepender, conclamando a nação. Ele estava anunciando, gente, uma coisa muito séria. Ele estava dizendo que aquela destruição era só um vislumbre do juízo muito pior e maior que viria sobre a terra. Mas ele também estava falando uma coisa maravilhosa. Ele estava dizendo que esse juízo, essa destruição maior, podia ser evitada como? Pelo arrependimento do povo de Deus, com jejum, com choro, com pranto, com humilhação. Ele não estava só lançando uma pedra e dizendo: vocês vão morrer, vai acabar, vai ser uma desgraça. Não, ele estava dizendo: isso é uma ponta do mal que pode vir, mas há uma igreja, um povo que pode orar, se humilhar, se arrepender e encontrar o caminho, olhar para o caminho, seguir pelo caminho, se arrepender e receber a bênção do Senhor, que não vai ser só sobre nós, mas sobre todos os que querem e estão ao redor de nós. Amém, queridos? É assim que Deus faz. Conversão é exatamente mudar de caminho. Convertei-vos de todo o vosso coração. Conversão é mudar de caminho, gente. É mudança de propósito. Quando você está indo numa direção e você faz uma conversão, não é? Você não só muda o itinerário, mas você muda o destino. Porque se você está indo nessa direção e você faz uma conversão, você vai mudar o lado para onde você vai. Convertei-vos de todo o vosso coração. Então não é só mudar como ir, é mudar para onde ir. O caminho é Jesus. E como a gente acha o caminho? Se convertendo, se arrependendo, buscando a face do Senhor. É a gente se apresentar diante dele com um coração sincero, humilde, quebrantado. Sabe o que é conversão, gente? De fato, é nós abrirmos mão da nossa rebeldia e recebermos a graça. Porque nós somos rebeldes, nós somos indisciplinados. Mas quando a gente quer Jesus, quando a gente quer achar o caminho, quer seguir o caminho, a gente abre mão de toda a rebeldia do nosso coração e aceita a graça de Cristo que vem
arrogância, da altivez do nosso coração, da nossa vaidade, e aceitar o perdão de Deus sobre as nossas vidas, e aceitar a maneira que Deus nos perdoa. Porque Deus tem o seu jeito de trabalhar, e nós precisamos aceitar a maneira de Deus trabalhar sobre a nossa vida. Eu sou o caminho, Jesus. Como eu acho o caminho? Eu me humilho, eu me arrependo, eu me converto, eu arrebento, rasgo o meu coração diante do Senhor. Como eu permaneço no caminho? Como permanecer no caminho e não se perder mais? Deus é tão maravilhoso, gente, que diferente das coisas naturais, o caminho vem ao nosso encontro. O caminho nos procura. O caminho nos chama. Nos faz sinais, acende luminosos e diz: aqui, ó, eu sou o caminho, olha para mim, me procura, presta atenção. Essa semana também nós lembramos, semana passada, nós estávamos conversando e lembramos de uma ocasião, quando o irmão pastor Sérgio morava em Catanduva. Renata que gostou quando ele foi morar lá, né, Renata? Então, quando ele foi morar lá para estudar, ele vinha aos finais de semana para ficar com a gente, né, com os pais, conosco. E toda vez antes de ir embora, tanto ele como o Alexandre também morou fora, né, para estudar, e no final de semana ele vinha e visitar, né, os pais, e depois eles iam voltar para onde eles estavam. E aí minha mãe orava antes deles saírem para viajar com eles, toda vez. Normalmente era no domingo à tarde. E nesse dia, ela foi orar com o pastor Sérgio, e eles oraram, e aí ele tirou um versículo que dizia: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí minha mãe falou para ele assim: não vai, Sérgio, não vai embora. Aí ele falou: não posso, mãe, tem prova amanhã na faculdade, eu preciso ir. E aí, não teve jeito, oraram novamente e ele foi. Quando ele estava na estrada, no caminho, começou uma tempestade. Mas sabe, eu não sei se você já pegou, eu já peguei na estrada, aquela tempestade que você não consegue ver a frente do seu carro. Você não vê nada, você só vê água, você não vê nem a própria frente do seu carro, você não vê 1 metro para a sua frente. E esse tipo de tempestade foi que caiu na estrada. E ele não via absolutamente nada, ao ponto de ele, sem perceber, parar na pista contramão na estrada. Ele começou a andar pela mão contrária. E quando ele percebeu que ele estava na mão contrária, e deu aquele desespero, ele clamou, e ele já vem orando, né? Porque estava um horror o caminho. E ele começou a clamar. No meio da tempestade, no céu, abriu uma janela, e uma luz e um clarão veio do céu, iluminando o caminho, e guiou até ele chegar em segurança lá. Você acredita nisso? Não é uma história, é o caminho vindo ao encontro das nossas necessidades. Que coisa maravilhosa, sabe? Eu falo que se eu vou escrever um livro contando nossas histórias, nossos testemunhos, eu estou quase que nem João, nem todos os livros do mundo caberiam. Porque é muita coisa maravilhosa que Deus faz. É muito cuidado, é muito amor de Deus sobre as nossas vidas. São tantos livramentos que não dá para contar. Porque é assim, é sobrenatural. O mover, o caminho, o agir de Deus vem ao encontro. Mas vem ao encontro do quê? Ele vem ao encontro como resposta do nosso clamor, da nossa união de propósitos
e união de orações. Deus vem ao encontro das nossas orações, da nossa humilhação. Ele sempre virá, acredite nisso. Deus não vira as costas, Deus virá ao encontro do teu clamor, do teu posicionamento diante dele. Se você se posiciona em obediência à palavra, Deus virá ao encontro do seu posicionamento diante dele, em obediência à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tenha medo, o caminho vem, o caminho procura você, o caminho te chama, o caminho te mostra, o caminho ilumina, ele pisca a luz, ele dá sinais. O Senhor responde à oração do seu povo. Tenha plena convicção, eu tenho plena convicção de que Deus tem resposta favorável ao clamor do seu povo. Deus tem resposta favorável ao teu clamor. Tenha convicção de que Deus tem resposta favorável à humilhação do seu povo, a um povo que se converte, a um povo que chora, que jejua, que pranteia, que clama pelo seu nome. A nossa atitude alcança o trono da graça de Deus. Não fica perdido, não fica no ar, não é perda de tempo. Você vai permanecer no caminho, porque o caminho vem a você e te abraça, e te segura, e te protege, e te leva adiante até aquela hora, até aquele dia. Amém, queridos? Isso é o mais importante na vida cristã. Isso é o mais importante na vida da igreja. É permanecer. É permanecer. Conhecer é bom. Ter experiências é maravilhoso. Mas o permanecer é o mais importante. O permanecer é o que realmente leva a gente até aquele dia. Assim, gente, é que Deus vem, toma a nossa mão e nos guia passo a passo. Amém. Em cada passo do nosso caminho. Então, queridos, o que a gente precisa é se sujeitar ao Espírito Santo. O que a gente precisa é se render. É nos rendermos completamente à ação do Espírito de todo o nosso coração. Porque só pelo Espírito é que a gente confessa que Jesus é o Senhor da nossa vida. É só pelo Espírito que a gente aceita o senhorio, a direção, a ordem de Deus na nossa vida. Quando a gente sai da submissão do Espírito, a gente começa a confrontar as ordens de Deus sobre nós. Quando a gente começa a andar no erro que a gente acha, nós começamos a confrontar a vontade de Deus para a nossa vida. Então é se sujeitando ao Espírito, é andando em Espírito, é vivendo em Espírito. É só pela ação do Espírito que a gente muda de direção. É só pela ação do Espírito que a gente se desarma, se sujeita e fala Deus, fala que o teu servo ouve, fala que eu quero obedecer. Sabe, queridos, as coisas nem sempre são como a gente quer, mas o que nós precisamos é arrependimento como igreja de Cristo. Por isso, nesse momento que a gente está vivendo, nesse tempo, não é um dia, não é um mês, um ano, não são alguns anos, mas é um tempo histórico. É um tempo ao longo da história. É o agir de Deus. Nós vamos entender os tempos de Deus sobre a terra. E esse momento que nós estamos vivendo, a igreja, nós temos que mostrar para Deus, temos que dar sinais para Deus. Preste atenção. Nós temos que mostrar que nós estamos cientes, conscientes da necessidade de buscar o Senhor, de se arrepender. Nós precisamos dizer, Deus, nós entendemos, nós vamos nos humilhar. Comece em mim, eu. E você pode dizer a mesma coisa, amém? Amém. Comece em mim, Senhor, eu. Começa aqui nessa igreja, começa neste lugar, começa com este povo e com o povo que se rende ao Espírito Santo de Deus.
Deus. Nós queremos te dar sinais, Deus, nessa manhã, de que nós queremos o Senhor. Nós queremos a Tua palavra, nós queremos a Tua verdade, nós queremos o caminho e nós queremos permanecer no caminho. Amém, queridos? E é isso que a gente faz com jejum, choro, pranto, clamor, oração, busca de Deus, proclamação da palavra, declaração da verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Claro, isso tudo é uma coisa só. E a verdade, meus irmãos, nós estamos sendo convocados nesse momento da história a nos unirmos em torno da verdade, em torno da palavra que é a verdade. Agora, a verdade, queridos, não é o que eu acho nem o que você acha. A verdade é o olhar de Deus sobre as coisas. Essa é a verdade. É externo a nós. A verdade não é o que está dentro, é externo, é o olhar de Deus sobre todas as coisas. Então eu não me pauto no que eu acho, eu me pauto no que Deus diz. Eu só tenho um jeito de eu saber o que Deus diz. Só tem uma maneira de conhecer. É a palavra de Deus. Então, se uma coisa é verdade, não importa se você gosta ou não. Porque é o olhar de Deus sobre as nossas vidas. Jesus é a vida, é a verdade. A vida, ela tem uma ligação muito forte com a instrução de Deus. Deuteronômio fala muito sobre isso. Se você quer a vida, faça assim. Se você não quer a vida, faça o contrário. A vida e a instrução tem tudo a ver. Jesus é a vida, Ele é a instrução. Jesus é o caminho. Agora, as profecias, queridos, anunciavam a calamidade, anunciavam o mal, anunciavam que o que restou ia acabar, que ia ser uma destruição total. Mas eu quero te contar uma coisa maravilhosa. A oração é mais forte do que a profecia. Você crê nisso? Amém. A oração é mais poderosa. A oração e o arrependimento são mais fortes do que a profecia. Você quer ver? Jonas foi para Nínive profetizar que a cidade seria destruída. Mas a cidade se arrependeu, orou, e a oração foi mais forte do que a profecia. Chegou ao trono da graça de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não é para destruir, é para nos corrigir. Quando nós ouvimos a profecia com atenção, nós mudamos a nossa vida em função da palavra de Deus sobre nós. Nós nos arrependemos, oramos e Deus estabelece a sua bênção. É assim. Leia a palavra, conheça a palavra, entenda a palavra. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que se arrependa, se converta e seja salvo. A profecia está lançada. Se você não aceitar, você vai para o inferno. Mas se você se arrepender, orar e buscar a face do Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Arrependa-se. Ore, não seja dono da verdade. Não seja dona da verdade. Busque o caminho. Arrependa-se, ore para o caminho e permaneça no caminho. Diante de um caos que se instala, seja na sua vida pessoal, seja nas suas escolhas, nas suas decisões, seja no que nós estamos vivendo ao redor de nós, seja na igreja, seja na sociedade, o que o povo de Deus tem que fazer? Permanecer no caminho, orar e buscar a face do Senhor. Amém? Amém. Então vamos unir o nosso coração em verdadeira oração e mostrar para o Senhor que nós esperamos do Senhor a sua intervenção e a sua bênção sobre nós. Amém? Amém. Funciona.
é a verdade, é a palavra de Deus. Vamos ficar em pé? Ah, Senhor, o nosso caminho está firmado na condição humana, na segurança humana, na economia humana, na política humana, na resposta humana. Nosso caminho está firmado nas mãos de Deus, que é poderoso para fazer mais do que nós estamos pedindo, mais do que nós estamos pensando. É o poder de Deus sobre nós. O Senhor é poderoso, Deus, para segurar as nossas mãos tão forte, tão firmes, a não nos deixar nos desviar, a não nos deixar desanimar, a não nos deixar cair. O Senhor tem poder para segurar as nossas mãos e nos levar adiante por um caminho aplanado diante de nós, Senhor, por um caminho aberto no deserto, por um rio que se abre quando tudo está seco, quando os nossos olhos não veem, quando a tempestade nos cega. O Senhor é poderoso para tomar as nossas mãos e nos guiar em paz e segurança. Senhor, Jesus é o caminho. E quando Ele morre na cruz, derramando sua vida, dando o seu corpo e o seu sangue por nós, Ele abre o caminho eterno ao Pai, que nos faz chegar ao trono da graça de Deus pelo seu nome, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, que nos cobre e nos purifica de todo pecado. Senhor, toma a mão de cada um de nós nesta manhã. Toma as nossas mãos, Pai, e nos segura firmes, firmados, conscientes da nossa condição má, imperfeita. Hoje, Senhor, nós nos arrependemos neste lugar. Hoje, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti e dizemos perdão, Senhor. Perdão pelos erros pessoais. Perdão pelos erros da igreja. Perdão pelos erros da nação. Perdão, Senhor, pela nossa condição má, pecadora que somos, Pai. Perdão, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos ficar firmados em Ti e seguir a Tua palavra, a Tua vontade, os Teus desígnios, os Teus propósitos. Nós queremos ser, Pai, aqueles que cumprem o Teu propósito nessa terra. Nós queremos ser a boca de Deus, a voz de Deus. Nós queremos ser as mãos de Deus para tocar e abençoar. Queremos ser os pés que trilham caminhos para levar o Evangelho da paz, Senhor. Nós queremos distribuir a presença de Deus que habita conosco, Pai. Nós queremos ser luz e sal. Nós queremos andar contigo e somente contigo, Senhor. Segura as nossas mãos, nos livra de nos perdermos, nos livra de nos desviarmos, nos livra de retrocedermos, nos livra de querermos para nós um Evangelho fácil e simples. Nos livra, Senhor, mas nos dá a certeza, a firmeza de que o Senhor aceita o nosso clamor, a nossa oração e cuida de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, queridos.